Fala, minha galera, SOS História, Professor Pedro Ricciolo, com mais um vídeo aqui no YouTube pra vocês, pra tua alegria, mais um vídeo do SOS História. De cara, já peço que você se inscreva no canal se você está abrindo esse vídeo, se você achou a gente aqui por acaso, que você ative o seu sininho para você saber quando vão sair os novos vídeos do SOS História, que você fique comigo até o final. Se você já fez isso, se você ainda não fez, eu vou dar o seu tempo. Vai, moleque, vai! Se inscreve aí, vai! Já ativou o sininho? Já dei o tempo? Foi? Outra coisa, se você não conseguiu tirar print, percebe que toda vez eu subo aqui, te dou esse tempo para você tirar o print. Se você não tirou o print, eu vou descer mais uma vez, você tira o print desse quadro lindo de bonito que tá aqui atrás de mim e arrebenta, moleque. Tira esse print aí, vai! Foi o print? Conseguiu? Tratados de Limites, uma matéria extremamente recorrente aí para você que está se preparando para concursos, que tem a matéria de História. É uma matéria que você precisa saber, né? De extrema importância para você entender como se dá a formação do nosso território, como o nosso território vai sendo composto ao longo ali da colonização e tudo mais. A gente tem na expansão marítima, eu preciso te lembrar, um tratado chamado de Tratado de Tordesilhas. Esse tratado basicamente dividia as terras entre Portugal e Espanha, 1494, a 370 léguas oeste de Cabo Verde, você já sabe disso porque você é brabo. E o que acontece? Ao longo da colonização, esse Tratado de Tordesilhas ele vai se perdendo, ele vai se modificando e existe uma série de fatores aí que vão transformando e mudando aquela divisão inicial delimitada pelo Tratado de Tordesilhas, como por exemplo os bandeirantes, que eram expedições privadas pagas para ir cada vez mais para o interior, buscando por metais preciosos, buscando por escravos, né, indígenas que seriam escravizados. A mineração, que é grande responsável pelo processo de interiorização, que é, na verdade, uma consequência da atividade dos bandeirantes. Então, a mineração também aí é uma grande responsável pelo processo de interiorização e de mudança daquele território, daquela divisão inicial. As missões jesuíticas, os jesuítas que vêm aqui no início do governo geral, chegam aqui no início do governo geral, também são grandes responsáveis aí por esse processo de interiorização, de ida para o interior, formando aí as aldeias jesuíticas. Eu tenho também a pecuária, que a pecuária é também uma grande responsável por esse processo de interiorização do Brasil e pela essa mudança inicial daquele Tratado de Tordesilhas, ou seja, esses agentes aqui são agentes responsáveis pela mudança do meu território e pela mudança daquele tratado de 1494. Isso vai acontecer aqui. Pô, professor, mas foi rápido? Não, eu tenho a definição em 1494. No século XVIII, eu começo a delimitar novos tratados que vão definir mais uma vez o meu território, que vão formando esse território, essas delimitações que a gente conhece hoje como Brasil, né? Então, o Brasil passa a ganhar composição, principalmente com a ação desses agentes aqui e também com os tratados que vão ocorrer no século XVIII, os tratados que vão limitar as terras entre Portugal, Espanha e França. No extremo norte do país, nós temos a divisão de terras ocorrendo entre Portugal e França. Eu coloquei aqui para você. Então, o extremo norte, anota aí, Portugal e França estão dividindo suas terras. No extremo sul do país, lá do outro lado, eu tenho as terras sendo divididas entre Portugal e Espanha. Então, extremo norte, Portugal e França, extremo sul, Portugal e Espanha. Portugal vai criar ali, construir uma região conhecida como Colônia de Sacramento, que ficava ali na margem do Rio da Prata, na Bacia da Prata, só que era basicamente, não era um lugar muito desenvolvido, era um lugar assim, bem simples mesmo, mas que Portugal se finca nessa região, e região que era dominada por espanhóis. Os arredores da região eram regiões ali de influência espanhola. Em 1680, Portugal então cria a Colônia de Sacramento.
A Espanha, obviamente, o que vai fazer? Vai invadir essa colônia de Sacramento que tinha sido criada por Portugal em uma região de influência espanhola, e eu tenho aí o primeiro tratado, que é o Tratado de Lisboa, ainda no século XVII, 1681, que vai fazer o quê? Quando a Espanha invade a colônia de Sacramento, que tinha sido construída ali por Portugal em 1680, um ano antes, depois da Espanha invadir, eles vão entrar num acordo e a Espanha devolve Sacramento para Portugal. Foi? Beleza? Um pouco depois, em 1713, eu tenho o primeiro Tratado de Utrecht. A cidade holandesa vai ser a cidade escolhida ali para definir, né, esse novo tratado. 1713 é esse tratado, mas é um tratado que ocorre entre Portugal e França. Beleza? Então, Portugal e França, extremo... Repete, bravo, fala! Extremo norte. Portugal e França vão dividir o quê? Basicamente, quando a França ela sai ali da região da França equinocial, em 1615, a França ela vai se destinar um pouco mais para cima ali das delimitações geográficas e vai fundar a chamada Guiana Francesa, que você com certeza já ouviu falar. O que vai acontecer? Esse primeiro Tratado de Utrecht, ele reconhece a Guiana Francesa como posse da França. Então, Portugal reconhece o território da Guiana Francesa para a França e como posse francesa em 1713. E Portugal vai ter o que de reconhecimento? Portugal, em troca, vai ter a livre navegação pelo Rio Amazonas. Show? Beleza? Então, Portugal reconhece a Guiana Francesa para a França e, em troca, vai ter a livre navegação pelo Rio Amazonas com uma limitação, que era um rio chamado Oiapoque, ali na região do Amapá, né, o rio Oiapoque, que limitava ali o lugar até onde Portugal poderia navegar. Então, eu tenho Portugal tendo a livre navegação pelo Rio Amazonas, em troca, a Guiana Francesa sendo reconhecida para a França. O segundo Tratado de Utrecht, que é em 1715, ele ocorre entre Portugal e Espanha. E o que vai acontecer nesse segundo Tratado de Utrecht? Mais uma vez a Espanha toma a região da colônia de Sacramento e Portugal vai, obviamente, ali para evitar qualquer tipo de conflito, eles assumem ali um acordo diplomático no segundo Tratado de Utrecht, que a colônia de Sacramento agora era definitiva a posse de Portugal. É de Portugal e acabou, não é mais de ninguém. Para com essa bagunça, para de palhaçada, vai ser de Portugal e vai ficar com essa terra que a gente criou, entendeu? Para de graça. Então a colônia de Sacramento vai ser posse reconhecida ali para Portugal a partir de 1715. Só que de todos esses tratados, o mais importante talvez seja o Tratado de Madrid, de 1750. O Tratado de Madrid, ele é basicamente um novo Tratado de Tordesilhas. Só que a grande diferença do Tratado de Madrid era, ao invés de eu dividir as terras entre Portugal e Espanha, delimitando certinho ali 370 léguas a oeste de Cabo Verde, o que o Tratado de Madrid definia? Eles sabiam que ao longo de todo esse período, aquela divisão inicial ela foi se perdendo por conta de tudo isso aqui. Ou seja, Portugal passou a ocupar terras que pertenciam à Espanha. Portugal, com os bandeirantes, com a mineração, com as missões jesuíticas, com a pecuária, começa a ocupar terras que eram da Espanha e a Espanha também ocupa terras que eram de Portugal e vice-versa. O que a gente vai fazer com relação a isso? O que a gente tem que fazer é um novo tratado, mas que ao invés de dividir certinho as terras, que já não tinha como, porque um estava na terra de um, não estava na terra de outro, a gente cria um novo tratado, que é o Tratado de Madrid, que vai ser definido pelo conceito do ut possidet. Ai, professor, ut possidet, que negócio é esse? Meu filho, calma, o ut possidet era a posse pelo uso. Ou seja, professor, ainda não entendi, não está claro para mim. Se eu usei uma terra, se eu ocupei uma terra, essa terra se tornaria minha posse. Então, a ocupação, ela representa, consequentemente, a posse para esses respectivos países. Então, essas terras que Portugal tinha ocupado ao longo da colonização, que eram pertencentes à Espanha, e terras que estavam no território definido aí como território espanhol, e terras que eram ali, por exemplo, terras
de Portugal e que a Espanha também vai assumir como terras suas, porque vai ocupar também territórios que pertencem a Portugal, a partir do Tratado de Madrid, isso tudo vai ficar fechado, tudo vai ficar definido. Ou seja, a terra que eu ocupei, a terra que eu usei, essa terra se tornaria minha posse. Tem um exemplo muito claro hoje nos nossos dias aí, que é o do uso capião, né? Que a pessoa toma a região e ao longo do tempo essa região se torna dessa pessoa, né? Obviamente com muita burocracia e tudo mais. Mas o uti possidetis, então, define a posse pelo uso. A partir do momento em que eu usei a terra, essa terra se torna minha posse. Ou seja, perde-se aquela definição do Tratado de Tordesilhas. Só que o Tratado de Madrid, ele tinha uma definição. Que definição era essa? Eu não coloquei aqui, mas eu peço que você já tá com a pipoca aí no SOS Flix, né, moleque? E SOS História Flix, me respeita. Você que já está com a sua pipoca, seu caderno anotando. O Tratado de Madrid, ele definia que a colônia de Sacramento, que era ali numa região pertencente à Espanha, de influência espanhola, passaria a ser mando da Espanha. E os 7 povos das missões que estavam na região sul do país, né, eu lembro a você que Portugal já tinha criado em 1726 Rio Grande e a Espanha tinha criado Montevidéu para assegurar ali, né, nos seus respectivos territórios a posse desses territórios. Então eu tenho uma troca. A colônia de Sacramento, que por tanto tempo, desde 1680, tinha sido de Portugal, agora passa a ser pertencente a Espanha. E em troca, eu tenho os 7 povos, né? 7 povos das missões, que se concentravam ali mais na região sul do país, que a gente conhece hoje como Brasil, pertencendo a Portugal. Só que tem um problema. Professor, qual é o problema? O problema é que nessa região eu tinha ali uma série de jesuítas com as tribos guaranis. 3 artigos do Tratado de Madrid de 1750 definiam que quando os portugueses chegassem ali, eu tenho 3 artigos que definiam que os jesuítas e os guaranis tinham que se retirar da região, ou se não se retirassem, tinham que aceitar submeter a autoridade dos portugueses. Quando os portugueses chegam lá, olha só, agora essa terra é nossa, irmão, mete o pé, rala, ou quem quiser vai ter que obedecer a gente. O que você acha que acontece? Você acha que os guaranis, né, os jesuítas falam, não, pô, tranquilo, pô, desculpa aí, foi mal, perdão, né, perdão aí, português, agora a terra é de vocês, é isso que acontece? Não. O que acontece é que os jesuítas não aceitam sair da região, os guaranis também não aceitam sair da região, isso já tinha sido determinado pelo Tratado de Madrid, e é física, filho. Newton já falava, 2 corpos não ocupam bravo, o mesmo espaço. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Ou seja, isso vai desencadear em quê? Em guerra. Guerras guaraníticas, que vai de 1753 até 56. 3 anos de conflito aí entre portugueses, que até tem uma aliança dos espanhóis, porque o Tratado de Madrid definia que os jesuítas e os guaranis tinham que sair, contra os jesuítas e os guaranis. Isso, obviamente, desencadeia mortes e tudo mais. Os jesuítas e os guaranis, grande parte deles são expulsos, mas fogem para as matas, principalmente os indígenas, e tem aquela constante ameaça deles quererem tomar a região de novo e tudo mais. E aí, em 1761, Pombal, né, Marquês de Pombal, vai assinar o famoso Tratado de Pardo. E aí o Tratado de Pardo, ele anula o Tratado de Madrid. Olha que viagem! Olha que isso parece série! Previously, essa história. Isso parece sério. Por quê? Por que anula o Tratado de Madrid? Por que o Tratado de Pardo toma essa nova postura? Gente, o Tratado de Madrid, que era definido pelo conceito de uti possidetis, tinha definido e determinado que a terra que era da Espanha, os 7 povos, teria que passar para Portugal, e a terra que era de Portugal, né, a colônia de Sacramento, teria que passar para a Espanha. Ou seja, a Espanha consegue ocupar efetivamente a terra. Então aquela terra passa a ser da Espanha pelo conceito de uti possidetis. Mas Portugal consegue ocupar efetivamente a terra dos 7 povos? Não. Portugal tem guerra, tem conflito que dura 3 anos, morre gente, desgaste, investimento ali financeiro, obviamente. Então, tudo isso vai fazendo com que Portugal, e até aquela ameaça de perder a terra para os indígenas que, né, poderiam invadir a região posteriormente, tudo isso
faz com que Portugal não ocupe efetivamente a terra, não ocupe efetivamente a região dos sete povos. Então o que Pombal faz? Opa, para com essa palhaçada, chega disso, vamos anular o Tratado de Madrid, porque o que acontece é, se eu anulo o Tratado de Madrid, eu não tenho mais o conceito do Udipus Possidetis. Então os sete povos, Espanha, passa a ser de vocês novamente, e a gente retoma e pega mais uma vez a colônia de Sacramento. Beleza? Foi até aí? Eu tenho depois, em 1777, o Tratado de Santo Ildefonso. Repete comigo aí, brabo! Ildefonso, foi? O Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, ele definiu o quê? Portugal sai um pouco prejudicado desse tratado. Por quê? Portugal ganha a ilha de Santa Catarina, que estava ali mais na região do Brasil, região que pertencia a Portugal, mas era uma região, né, a ilha de Santa Catarina, que era da Espanha. Então eu ganho a ilha de Santa Catarina, consegue aglutinar e formar territórios ali que estão sob a sua influência, né, ter mais poder sobre essas regiões. Só que a Espanha vai ficar com Sacramento e com os sete povos, ou seja, a região dos sete povos, que até então já pertencia à Espanha pelo Tratado de Pardo, continua sendo da Espanha, mas a colônia de Sacramento passa a ser da Espanha, e Portugal vai ficar com a ilha de Santa Catarina, ali na região hoje arquipélago de Florianópolis, que você, se você já foi ou se você é de Floripa, está vendo esse vídeo. Tamo junto, rapaziada de Floripa, um abraço para vocês, região aí da ilha de Santa Catarina. O último tratado de todos esses tratados aqui que a gente tem, né, do período colonial, porque a gente até tem o tratado ali de Petrópolis, só que já é na República, 1903, que eu tenho a anexação do Acre. Beleza? Eu até tenho essa região sendo anexada, mas mais pra frente, durante esse período ali que a gente conhece como período colonial, eu tenho esses tratados aqui. Esses tratados vão basicamente formar o que a gente conhece hoje como território brasileiro. Só faltaria posteriormente o Acre para ser anexado no século XX. Beleza? Então, o último tratado é o Tratado de Badajoz, 1801. Tratado de Badajoz, 1801. O que esse tratado determinava? Eu tenho aí a retomada do Tratado de Madrid. Então, em 1801, eu retomo o Tratado de Madrid, que tinha sido anulado com o Tratado de Pardo. Foi ou não foi? Então, o que acontece com essa retomada do Tratado de Madrid? Basicamente, os sete povos passam a ser de Portugal e a colônia de Sacramento fica de fato para a Espanha. Só que aí Portugal já tem também a ilha de Santa Catarina. Então, Tratado de Badajoz retoma o Tratado de Madrid. Beleza, galera? Então, fica com essa aulinha aí. Se você não curtiu o vídeo, foi comigo até aqui, curte o vídeo, pelo amor de Deus. Tamo junto, moleque. Um abraço.